Continuando então aqui com o nosso treinamento, nesse vídeo nós vamos falar da aba alertas. Então aqui em alertas é onde você vai fazer então o monitoramento, o acompanhamento dos fatores críticos de sucesso que foram identificados e analisados e que fazem parte dos cenários simulados, perfeito? Então você pode ter até 8 fatores, né? Lembrando que lá no cenário a metodologia ela extrai as duas forças motrizes mais relevantes, ou seja, com maior criticidade, e de cada força motriz os 4 fatores críticos com maior criticidade, certo? Então você tem esses 8 fatores críticos e você vai acompanhar ao longo do ano a evolução desses, ao longo do período de tempo, né? A cada ano a evolução desses fatores. Então você fez o estudo, então no primeiro ano do seu estudo você está acompanhando ele. Então demanda de mercado melhorou? Você vai colocar aqui, ó, melhorou muito, melhorou, não teve alteração nenhuma, permaneceu da mesma forma, certo? Ela se agravou, ou seja, nesse caso teve uma redução, né, do poder de compra das famílias, de liberdade das famílias realizar os seus desejos e necessidades, e aqui você teve um agravamento, agravou muito, certo? E essa avaliação, essa nota, ela é subjetiva, tá? E ela vai de acordo com a experiência, a expertise do analista, ok? Então no nosso caso aqui a gente tem aqui, ó, mercado exterior, tá? Então a gente pode colocar aqui um exemplo, né, no nosso exemplo. No primeiro ano da avaliação ela não teve alteração nenhuma, aí no segundo ano ela melhorou um pouco, aí no terceiro ano ela teve um agravamento, ou seja, né, essa melhora aqui pode ser, né, teve uma redução para o que estava anteriormente, e aí, poxa, não, ela melhorou, teve uma melhora, aí melhorou muito, aí melhorou, né, e isso vai ser de acordo com a expertise, com a experiência do avaliador, do analista, tá ok? E ao longo do período de tempo, né, ano a ano de avaliação, as notas que cada opção dessa aqui gera uma nota, como a gente já viu nos vídeos anteriores, certo? E a média de todas essas notas que foram atribuídas vai gerar um resultado, certo? E esse resultado vai ser a média, então, geral do comportamento dos fatores, tá ok? Então, esse resultado aqui, ó, por exemplo, né, ele pega a média da avaliação de todos os fatores, tá certo? E com base nessa média geral, ele tem uma ideia geral do comportamento dos fatores, do que está acontecendo. Está caminhando para um cenário otimista? Está caminhando para um cenário pessimista? Ou está caminhando ali para um cenário de compensação ou de neutralidade, um cenário neutro, tá? Então, de acordo com essa média dessa nota, tá, ele vai te dar esse resultado, ele vai ter essa percepção, né, que é um raciocínio lógico aí, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, né, ele está dizendo que esse cenário ele é classificado como bom, porque indica que houve uma melhoria considerável e de acordo com a nossa avaliação houve realmente aqui, tá? Nos fatores, tá ok? E está caminhando aí uma forte tendência, tá, de caminhar para um cenário otimista, tá? Muito bem, então aqui, ó, se fosse, por exemplo, um agravamento, né? E aqui já está os valores aqui, né? A média já mudou para razoável. Então aqui ele já te dá uma outra mensagem, né? Um outro resultado, ó. Ele está dizendo que esse resultado é classificado como razoável, né? Que teve uma melhoria em alguns e uma pior em outros. E tem uma forte tendência aí de caminhar para um cenário neutro de compensação, certo? Então se a gente mudar aqui, ó, já teve ruim, se a gente colocar com agravamento aqui também, ó, por exemplo, vamos piorar tudo aqui para ver para onde que vai caminhar, certo? Que a gente tem aqui uma
uma ideia aqui, certo? Então a gente observa que para ficar ruim, né, tem que estar muito ruim, certo? Ah não, eu coloquei agravou aqui, ó, agravou muito, por isso que não está indo, ó. Então vamos, pronto, conseguimos. Então, ó, quando melhora muito, né, então ele tem aqui, ó, esse resultado classificado como ruim porque teve um agravamento considerável na maioria dos fatores, tá? Na maioria dos fatores. E esse resultado tem uma forte tendência de caminhar para um resultado pessimista, tá ok? Muito bem. Então, de acordo com o termômetro, né, que são os fatores que os fatores que foram, né, selecionados ali, que foi o resultado lá de todo o trabalho que a gente teve até agora, esses fatores serão termômetro aí do cenário, tá? Então a gente vai avaliando, vai acompanhando, perdão, e vai avaliando aqui de acordo com o que a gente tem percebido aí de resultado ao longo do período de tempo aqui, tá bom? Então ficamos por aqui com esse vídeo, te aguardo no próximo, um grande abraço.